gente, não fique assustado. Eu comecei a aula dessa maneira, resolvi começar a aula dessa maneira, porque na realidade isso mostra muito a situação do Brasil como ela está, né? A gente infelizmente não está podendo estar iniciando as aulas como a gente queria, que é na própria sala de aula. Por isso mesmo eu estou aqui na minha casa gravando essa videoaula. Vocês estão aí nesse momento assistindo a aula, mas o que eu acabei de fazer aqui tem tudo a ver com o Brasil atual, né? A gente está passando por uma pandemia, por uma situação meio quase que catastrófica, mas mesmo assim a gente percebe que o brasileiro não perde o humor nunca. E a nossa aula de hoje é justamente sobre isso, sobre o humor. A gente vai falar sobre dois gêneros textual que tem tudo a ver com esse gênero textual que é tão popular, também é um gênero textual, que é o meme. Só que, no caso, eu acredito até, eu até diria que esse gênero textual, esses dois gêneros textual que a gente vai estudar agora, foram, na realidade, os pais do meme, né? Foram os que deram origem a esse gênero textual que vocês gostam tanto. O gênero textual que nós vamos estudar hoje é o cartoon e a charge. A gente vai perceber o que esses dois gêneros textual têm em comum e as diferenças que eles têm também. Claro, como a gente já falou anteriormente, a primeira característica que faz esses gêneros textuais serem parecidos é o fato de eles trabalharem o humor. E eu escolhi também começar a aula dessa maneira porque, na realidade, tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje, que é, no caso, charge e cartoon. Eu tenho certeza que vocês gostam muito de memes, já deram muita risada com memes, inclusive memes como esse, que é o memes relacionado ao coronavírus, né? Quem não já ouviu aquela famosa cantora, né? Coronavirus! Pois é, isso mesmo. E o que a gente vai estudar hoje é cartoon e charge. Eu até diria que o cartoon e a charge são os, digamos assim, os avós do meme, né? Só que a diferença entre o humor do meme para o humor do cartoon e da charge é que enquanto o meme tem um humor mais popular, mais escrachado, o cartoon e a charge tem um humor mais crítico, tem um humor mais satírico. Então, o que é esse humor satírico? É aquele humor que procura fazer crítica social. Então, a gente vai, nesse momento, iniciar a nossa aula. A nossa primeira aula, depois nós vamos ter uma aula de gramática, mas essa primeira aula que é de estudo de texto, a gente vai estudar o gênero textual, os dois gêneros textuais, a charge e o cartoon. Vamos nessa? Como nós falamos anteriormente, a charge e o cartoon, eles são textos que têm muitas semelhanças. É por isso até que muita gente confunde, né, a charge com o cartoon e vice-versa. E uma das semelhanças que a charge e o cartoon têm é o fato de ambos serem um texto jornalístico. Todo jornal, seja ele impresso, digital ou televisivo, nos apresenta uma série de informações. Para isso, é preciso que haja uma organização dos assuntos de acordo com seus temas, que variam entre economia, mundo, esporte, cultura, cotidiano, etc. Então, dentro desse enorme grupo de gêneros textuais que fazem parte do jornal, nós temos esses dois gêneros textuais que é o que nós vamos estudar hoje, né? Aqui é a charge e o cartoon. Esses dois gêneros textuais, além de terem em comum o fato de fazerem parte do grupo de textos jornalísticos, ou seja, são textos de certa forma informativos também, eles trabalham com uma coisa chamada sátira, né? A sátira. Eles trabalham com humor crítico. A sátira é humor crítico. O próprio Ziraldo, que foi um famoso chargista, né, cartunista e até quadrinista também, ele diz o seguinte: o humor é uma forma criativa de analisar criticamente, descobrir e revelar o homem e a vida. Então, isso é as palavras de um dos maiores cartunistas que o Brasil já teve, Ziraldo. Então, assim, o humor, e eu de certa forma concordo muito com ele, né? A gente está vivendo uma situação complicada e que muitas vezes, para a gente aliviar mais as tensões desse período tão complicado, que é esse período de pandemia, só mesmo a gente tratando com um pouco de humor, um pouco de crítica, né, bem humorada essa situação. É por isso que a gente vê tantos memes aí com relação a esse problema. A gente vai mostrar aqui para vocês
algumas charges e alguns cartoons. Você percebe aí e a gente vai analisar cada um deles. O primeiro é esse aí. Um senhor olhando e diz, tá olhando o quê, mano? Avião? E ele responde, não, é o preço do combustível. Então aí a gente percebe que há uma crítica social ao elevado preço, né, do combustível. Né? Vamos à próxima figura, ao próximo texto. Nós temos aí um aluno que, ao apagar o quadro, né, a professora diz, escreva na lousa a palavra ética, né? Aí o aluno diz lá, professora, roubaram o giz, né? Roubaram o giz, professora. Aí também é mais uma vez se utilizando do humor para fazer uma crítica social, né? A falta, a questão do roubo, da corrupção que existe, que é meio que sistemática na sociedade de hoje. No próximo a gente está vendo o quê? A questão da rede social, né? Que a gente está vendo aí uma família enorme, dois senhores, um senhor e uma senhora, cheio de crianças, e mostrando que a rede social, na realidade, das famílias mais humildes, das famílias mais pobres, é um pouco diferente da que muita gente conhece. Então você percebe aí que tem 3 situações diferentes que procura trabalhar o humor de maneira crítica, criticando situações sociais, né? A gente percebe que na primeira tem essa questão do aumento excessivo do combustível, na segunda tem a questão do roubo, né, da corrupção, né, e também da educação, né, talvez uma crítica também à educação. E nós temos também aí, no terceiro caso, uma crítica à desigualdade social. Vamos continuar aí. Vamos falar primeiro vamos conhecer primeiro um pouco sobre o cartoon, para a gente poder depois fazer tentar estabelecer uma diferença entre o gênero textual cartoon e o gênero textual charge. A gente precisa sair daqui com esse esclarecimento. Então vamos lá. O gênero cartoon, veja a descrição que o texto diz. Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situadas no tempo. Por isso, são denominadas de atemporais e universais, ou seja, não fazem referência a uma personalidade em específico. Então, observe que o cartoon, aqui nós já acabamos de falar, uma das principais diferenças entre o cartoon e a charge. Enquanto que o cartoon ele não ele é atemporal, ele mostra um problema social, mas que transpõe muitas vezes o tempo. Né? Então o cartoon ele não é tão específico, certo? A gente está vendo aí uma situação que é um cartoon, onde no texto diz assim, estou grávida de 4 meses e o nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Né? Então a gente está fazendo uma crítica social a essa questão de quantas pessoas valorizam e são apegadas na realidade a essa questão de redes sociais, né? E outra coisa que a gente percebe também, isso relacionado ao cartoon, é que aí não está fazendo uma crítica especificamente a nenhuma personalidade, né? Não é uma personalidade específica. Está fazendo uma crítica social a situações do cotidiano que todo mundo vive, né? Então observe bem esse detalhe. O cartoon ele não procura, né, além dele ser atemporal, ele também faz uma crítica meio que universal, onde as pessoas, o mundo, todo mundo passa por essa situação. Então essa é uma característica muito própria do cartoon que difere ele da charge. Vamos para a próxima. Continuando aí, ó. Essa questão da linguagem visual que aproxima o cartoon da charge. Ambos têm essa característica de fazer uma correlação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? A chamada linguagem mista. Então nós estamos vendo aí, ó, a palavra cartoon tem origem no inglês, cartoon, né? E significa esboço ou modelo desenhado em cartão. Nós temos aí também, ó, mais uma vez, um cartoon. Na realidade, nós temos aí uma tirinha, né? Na realidade, nós temos uma tirinha. Aí nós temos vendo aí um bonequinho meio mal desenhado. Ele diz, um desejo, poder criticar o mundo sem fazer esforço algum para mudá-lo. Aí
Oba, o que está aparecendo aí para ele? Apareceu uma rede social muito conhecida, né? O Facebook, ou seja, as pessoas usam muitas vezes a rede social para isso, né? Para ficar fazendo lá comentários, críticas a todo mundo, a tudo e a todos, sem se preocupar em fazer algo, né? Para melhorar esse mundo. Então nós temos aí uma crítica social que também é universal, que também é global, não tem aí nenhuma crítica a um político específico ou a uma instituição específica, né? Então observe que isso é muito próprio do cartoon. Aí embaixo nós temos um texto para a gente poder refletir. Diz assim: o cartoon é um texto multissemiótico de temática geralmente universal, isto é, discute questões que não se restringe à cultura ou local específico. Né? A gente percebe que esse problema é um problema do mundo, é global. Essa questão do apego às redes sociais não é um problema especificamente de uma região, ou especificamente de uma instituição, ou especificamente de uma pessoa. Então, perceba muito essa qualidade, essa diferenciação que o cartoon se faz da charge. Vamos continuar. Agora falando sobre a charge, observe. A charge, um tanto quanto diferente do cartoon, satiriza situações específicas situadas num tempo ou no espaço, razão pelo qual se encontra sempre apontando para um personagem da vida pública em geral, às vezes um artista, outras vezes um político, enfim. É sempre a gente percebe que essa é a principal diferença entre a charge e o cartoon. Enquanto o cartoon ele é uma crítica mais global, uma crítica mais genérica, a charge ele já procura criticar algo específico, né? Um ponto específico. A gente está vendo aí um exemplo. Ó, o garotinho diz assim: quando eu crescer, eu vou viajar muito. Que fofo, diz a professora, né? Que fofo. Vai ser piloto de avião? Aí ele diz: não, vou ser vereador. Então, essa crítica social, você percebe que ela é um pouco mais específica. Ela mostra principalmente, de certa forma, a realidade de quem? Não uma realidade muitas vezes global, mas uma realidade muitas vezes nossa, do Brasil, né? Que é a questão da corrupção, que é essa questão da política, das pessoas, dessa noção que nós temos de que o político, ele entra na política, as pessoas entram na política geralmente e elas procuram enriquecer ilicitamente para tirar vantagem. Então a gente percebe muito que essa é uma realidade muito própria do Brasil, por exemplo, né? É uma realidade muito própria do que nós estamos vivendo hoje, sem querer, né, fazer nenhuma crítica direta a político A ou político B. Mas vamos continuar aqui. Com relação também à linguagem visual, a charge, mais uma vez, é semelhante também ao cartoon. Vamos ler aí. A palavra charge tem origem no francês. Charge significa carga. Provavelmente foi adotada porque, na charge em geral, exagera-se na caracterização de alguém ou de algo para torná-la cômico, né? Então, a charge, ela apela para o exagero, ela apela para a carga mais exagerada para poder causar esse humor. Como gênero textual, a charge compõe-se de dois tipos de linguagem: a verbal, o texto, e a não verbal, o desenho. Por vezes pode ser composta apenas pela linguagem não verbal. Então, às vezes também tem charge que a gente consegue entender e ela consegue passar a crítica social dela sem precisar utilizar palavras, sem precisar utilizar balões de texto nem coisa do tipo. Nesse caso aí nós temos uma crítica com a linguagem verbal aliada à linguagem não verbal. E para finalizar a nossa aula sobre charge e cartoon, a gente vai só colocar essa tabela para a gente refletir sobre as principais semelhanças e as principais diferenças da charge e do cartoon, para que a gente saia daqui realmente consciente de que há pontos semelhantes, mas também há pontos diferentes. Então, um dos pontos principais onde a charge e o cartoon falam igual, né, vamos dizer assim, pertence ao mesmo mundo, é o mundo da linguagem mista. Então, tanto o cartoon quanto a charge, elas são compostas por linguagem mista, tanto linguagem verbal como linguagem não verbal. Já a segunda linha, né, as colunas se diferem. Ó. Enquanto que o cartoon, né, ele tem uma crítica social atemporal, né, a charge tem uma crítica social mais do cotidiano, mais da nossa vivência, do que a gente está vivendo no tempo presente.
o Cartoon ele faz uma crítica mais genérica, uma crítica mais global, uma crítica mais de problemas que envolve toda a sociedade, talvez, vamos dizer assim, mundial. Enquanto que a Charge ele procura fazer uma crítica mais específica, de um ponto específico, a alguém específico. Muitas vezes a Charge se utiliza até mesmo de crítica direta a alguns personagens, né? Alguma pessoa pública, algum político ou coisa assim. E para finalizar, no caso do Cartoon, não envolve figuras públicas. Ele nunca coloca diretamente uma figura pública para ser criticada. Já a Charge não. A Charge muitas vezes ela pega um político e ela critica esse político de maneira clara, descarada, né? Então fica aí esse estudo dessa tabela. Depois, se você quiser dar uma pausa, dar uma olhadinha com mais calma, faça isso, para que fique bem claro a diferenciação entre Charge e Cartoon. Muito bem, nós estamos encerrando a nossa primeira aula, que é a nossa aula de estudo de texto, onde nós tivemos essa oportunidade de nos aprofundar a respeito dos gêneros textuais Charge e Cartoon. Aí agora você vai dar pausa no vídeo, vai pegar o seu TD e vai realizar uma interpretaçãozinha de texto que a gente preparou para você treinar ainda mais essas noções que você deve ter sobre os conceitos de Charge e Cartoon. Mas antes disso, antes de você ir para o material escrito, eu gostaria de fazer uma proposta a você. A proposta é a seguinte: eu gostaria que você, nesse momento, fizesse uma pesquisa na internet procurando algumas charges e alguns cartoons. São textos muito divertidos que com certeza para você vai ser um prazer consultar. Então o que você vai fazer? Você vai escolher uma dessas charges, um desses textos e vai, no caso, apresentar por meio de vídeo. O que você pode apresentar? Apresentar-se nesse texto, se faz, qual é a crítica social que é feita no texto que você escolheu, a que momento do Brasil essa crítica social se refere, se é um momento atual ou se é uma crítica social atemporal. Você também pode observar se existe uma personalidade específica que está sendo criticada nessa charge ou nesse cartoon, e você pode apresentar por meio de um pequeno vídeo esse cartoon que você escolheu. Você pega, grava um videozinho pequeno de 3 a 5 minutos falando sobre essa sua interpretação, a interpretação que você deu a esse cartoon, grava e manda no grupo da escola, beleza? Nós vamos ficar aqui aguardando esse seu material, porque assim a gente aproveita também e mata um pouco a saudade de você, tudo bom? Então fique com Deus e dá o pause aí, daqui a pouco tem outra aula, que é uma aula de gramática, tá certo? Até daqui a pouco. E aí, moçadinha do 8º ano, tudo bem? Nós estamos finalmente retornando nossas aulas. Não é da maneira como nós gostaríamos. Bom seria que nós pudéssemos estar em sala de aula, podendo compartilhar ideias, olho no olho, cara a cara, mas infelizmente não está sendo possível. Por questão de saúde, o bom é que a gente continue mantendo distância, mas nós sabemos que a educação, o ensino não pode parar. Por isso mesmo, enquanto essa pandemia estiver ocorrendo, nós iremos estar aqui aprendendo por meio de videoaulas. Nós passamos muito tempo parados, faz mais de um mês. Por isso mesmo, a gente precisa, para poder dar continuação aos nossos estudos, relembrar um pouco os conteúdos que nós vimos antes de nós sairmos de férias. Vamos ser exatamente aulas de revisão. Nós vamos começar hoje vendo, ou melhor, revendo, introdução à sintaxe. Como nós sabemos, estudar sintaxe é estudar a oração, mas nós não podemos estudar a oração sem relembrar os conceitos de frase e período. Por isso mesmo, nós vamos começar por esses pontos. Para introduzir nosso conteúdo, eu gostaria de mostrar a vocês agora uma imagem. Observe. O que vocês estão vendo aí? Muito bem, é o motor de um carro. Aí a pergunta que você provavelmente está fazendo é: o que o motor de um carro tem a ver com o tema do nosso estudo? Sintaxe, oração. Reflita comigo. O texto,
assim como o motor de um carro, ele é feito por muitas e muitas peças. Um texto, ele é composto por palavras que, por sua vez, já são formadas por letras. Essas palavras se juntam para formar frase, que se juntam para formar oração, que se juntam para formar períodos, que se juntam para formar parágrafos, que se juntam para formar textos. Então, esse motor é para você perceber que quando nós vamos estudar a sintaxe, nada mais nós estamos aprendendo a fazer do que desmontar um texto. Como o mecânico pega esse motor e desmonta ele em peças. Por isso, é muito importante nós entendermos esses conceitos de frase, oração e período. Se nós queremos melhorar a nossa interpretação textual, se nós queremos melhorar a nossa compreensão textual, é muito importante compreender o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Dessas três peças que nós vamos analisar, vamos começar pela peça mais simples, a frase. O que seria uma frase? Veja comigo, leia comigo na tela. Frase é todo anunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Pode ser nominal ou pode ser verbal. Perceberam comigo? Então, o conceito principal de frase, a ideia principal de frase é que, para que eu possa ter uma frase, eu preciso estar comunicando algo. Eu preciso ter algum sentido naquilo que eu cito por meio oral ou por meio escrito. Por exemplo, se você está nesse momento na sala da sua casa, assistindo a TV, a Netflix, não sei o que você está fazendo aí, e de repente você escuta a sua mãe gritar lá de dentro da cozinha dizendo fogo, uma palavra apenas. Mas eu tenho certeza que ao ouvir sua mãe gritar fogo, você se levanta da cadeira imediatamente. Por quê? Porque ela comunicou algo, ela passou uma informação. Então observe que mesmo sendo apenas uma palavra, a palavra fogo, o sentido em que ela foi colocada te passa uma ideia, te passa uma informação. Então eu posso dizer que apenas a palavra fogo, quando a sua mãe pronunciou na cozinha, nesse caso nós temos uma frase. Nós podemos concluir que uma frase pode ser formada por apenas uma palavra. Agora vamos a outro exemplo. Se eu simplesmente digo José Campo Belo Souto, um coletivo de palavras. Agora observe que nesse coletivo de palavras, essas palavras não se ligam de maneira alguma, não passam informação nenhuma em conjunto. Elas podem até passar alguma informação soltas, mas em conjunto ela não passa informação nenhuma. Significa dizer o quê? Significa dizer que, na realidade, aí eu não tenho uma frase, porque não foi comunicado nada, não foi passado nada, não tem sentido. Então fica claro para nós que, para ser frase, tem que ter sentido, tem que ser um enunciado com sentido. Beleza? Agora, na realidade, há dois tipos de frase. Há a frase nominal e a frase verbal. É aí onde entra o nosso estudo sobre oração. Porque, na realidade, a frase, quando ela é uma frase verbal, ela também é uma oração. A frase verbal é aquela que gira em torno de um verbo. O núcleo desta frase, a palavra mais importante, tudo que está em volta dela tem a ver com aquele verbo. Então, quando a frase tem um verbo, eu chamo essa frase de frase verbal. Quando a frase não tem um verbo, eu chamo essa frase de frase nominal. Agora vamos entender o conceito de oração. Veja na tela. Oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Veja o exemplo aí. Não vou viajar porque choveu muito. Perceberam? Nesse exemplo, nós temos uma frase. Por que nós podemos considerar que é uma frase? Porque tem sentido completo, porque passa uma informação. Além de ser uma frase, nós podemos dizer que nesse exemplo nós temos uma frase verbal, porque na realidade nós temos não um só, mas dois verbos. E se é uma frase verbal, logo também será uma oração. Vamos ao próximo slide. Haverá no período tantas orações quanto forem os verbos, isto é, o número de verbos
é o mesmo número de orações. É importante lembrar que as locuções verbais e tempos compostos são considerados uma só oração. Podemos até retornar novamente para a frase anterior. Observe novamente. Nessa frase, nós temos dois verbos. Nós temos o verbo viajar e nós temos o verbo choveu. Significa dizer que, além de uma frase, além de uma oração, nós temos um período composto. Por que período composto? Porque nós temos, na realidade, dois verbos. Muito bem. Vamos agora tentar entender como nós fazemos para encontrar um período dentro de um texto, dentro do próprio texto. Como é que nós sabemos onde começa e onde termina um período? Olha a dica. O período irá sempre iniciar com letra maiúscula e vai sempre terminar com um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação. Então, você pega o texto e você encontra uma letra maiúscula, você vai ler aquele enunciado até encontrar ou um ponto final, um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Ali eu irei entender que terminará o período. Aí nós vamos entender mais uma coisa. Existem os períodos simples e os períodos compostos. Como eu sei que um período é simples ou que um período é composto? Você vai começar onde você observou que há uma letra maiúscula e vai até o final, o ponto final de interrogação ou de exclamação. Se entre esse período você vai procurar os verbos, é por isso que é muito importante você entender o conceito de verbo. Se você não entende, se você não sabe encontrar um verbo dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro de uma oração, você vai ter dificuldade. Então, é preciso que você compreenda o que é e como encontrar um verbo. Então, para me saber se o período é simples ou período composto, você vai contar os verbos. Se tiver dentro desse período apenas um verbo, eu vou dizer que o período é período simples. Período simples é aquele que tem apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração. Período composto é aquele que tem mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração. Muito bem, já que já está claro para nós o que é frase, oração e período, agora nós vamos falar especificamente sobre oração. E vamos perceber que essa parte do texto também pode ser fragmentada. Hoje, nós vamos estudar o que nós chamamos de termos essenciais. Como o próprio nome diz, esses termos são essenciais. Se eles são essenciais, significa dizer que não existem orações sem esses termos. Quais são os termos essenciais da oração? Os termos essenciais da oração são exatamente o sujeito e o predicado. Nós falamos anteriormente que não existe oração sem verbo e que o verbo é a palavra mais importante de cada oração. Isso nos dá uma pista. Significa dizer que toda vez que nós formos fazer uma análise sintática, a primeira coisa que nós devemos procurar é o verbo, pois é o verbo que vai nos nortear, é o verbo que vai nos dar as pistas necessárias para mim entender os termos da oração. E não é diferente com os termos essenciais. É encontrando o verbo, olhando o verbo e fazendo perguntas ao verbo que nós vamos descobrir os termos essenciais da oração, que é o sujeito ou o predicado. Agora observe esta oração. Júlio é um garoto esperto. Toda vez que formos fazer uma análise sintática, a primeira coisa que nós devemos fazer é procurar o verbo. Nesse caso, é. Por que é tão importante procurarmos o verbo? Porque é justamente esse verbo que vai ser importante para que nós respondamos algumas perguntas que será crucial para identificarmos o sujeito e o predicado desta oração. A pergunta que eu devo fazer primeiro é: quem é um garoto esperto? Nesse caso, Júlio. Sendo assim, Júlio é o sujeito desta oração. Concluímos então que o sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual é feita uma afirmação. Para compreendermos melhor, vejamos mais alguns exemplos. A menina escorregou na escada. Lembre-se sempre, procure primeiro o verbo. Qual o verbo desta oração? Escorregou.
Após encontrar escorregou, eu pergunto: quem escorregou na escada? A menina. Sendo assim, a menina é o sujeito desta oração. No próximo exemplo tem: você tirou 10 na prova. Mais uma vez, busquemos encontrar o verbo. O verbo neste caso é tirou. Quem tirou 10 na prova? Você. Sendo assim, você é o sujeito desta oração. Na próxima oração diz: Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas. Qual é o verbo? São. Quem são as minhas primas? Mariana, Lia, Silvia e Kátia. Sendo assim, Mariana, Lia, Silvia e Kátia é o sujeito da minha oração. Eu quero muito ser feliz. O verbo identificado, o verbo quero. Quem quero muito ser feliz? Eu. Sendo assim, neste caso, o nosso sujeito é eu. Depois de encontrar meu sujeito, fica muito fácil encontrar o predicado. O predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Vamos voltar novamente para a primeira oração que nós analisamos. Júlio é um garoto esperto. Depois de identificarmos o sujeito, que nesse caso é Júlio, fica fácil identificar o predicado. Até porque predicado é tudo que não é sujeito. Após identificarmos o sujeito e separarmos o sujeito, o restante eu tenho como predicado, inclusive o próprio verbo. Sendo assim, nesta frase, é um garoto esperto é o meu predicado. Concluímos então que predicado é o termo que indica o que acontece ao sujeito. Concordando com este, é formado obrigatoriamente por um verbo ou uma locução verbal. Vejamos mais alguns exemplos para fixar ainda mais o nosso conhecimento. A mesma frase que nós já analisamos para identificar o sujeito. A menina escorregou na escada. Nós perguntamos ao verbo: quem escorregou na escada? A menina. Sendo assim, a menina é o nosso sujeito. Escorregou na escada, todo o restante é o meu predicado. Na próxima frase, nós já analisamos essa frase anteriormente e vimos que você é o sujeito. Você tirou 10 na prova. Quem tirou 10 na prova? Você. Você é o meu sujeito. Então, todo o restante da oração é o meu predicado. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas. Nós já descobrimos o sujeito. Mariana, Lia, Silvia e Kátia. Todo o restante da oração, inclusive o próprio verbo, é o meu predicado. E para finalizar, eu quero muito ser feliz. Já descobrimos que eu é o sujeito. O restante, o que sobra da oração, é o meu predicado. E como se compõe uma oração? A oração, como nós já percebemos, ela tem sujeito e predicado. Mas ela vai vir sempre nesta ordem? Sempre o sujeito primeiro e o predicado depois? Nem sempre. A oração, ela tem o que nós chamamos de ordem direta e ordem indireta. A ordem direta é quando o sujeito vem antes do predicado. Então, veja o exemplo. A educação no Brasil precisa ser melhorada. Nesse caso, nós temos o verbo precisa. O que é que precisa ser melhorada? A educação no Brasil. Então, o sujeito, nesse caso, vem primeiro. Vamos à segunda frase para a gente entender melhor. No Brasil, a educação precisa ser melhorada. Observe que o que precisa ser melhorada continua sendo a educação. Ou seja, o que é o sujeito continua sendo a educação. Mas, no caso, ela vem depois do verbo. Nesse caso, eu digo que esta oração está na ordem indireta. Por quê? Porque a ordem direta, o sujeito vem sempre primeiro do que o predicado. Muito bem, agora nós vamos fazer uma pausa e a gente vai tentar exercitar os nossos conhecimentos por meio de uma atividadezinha que eu preparei especialmente para vocês. Então, o que eu vou aconselhar que vocês façam? Vocês vão, nesse momento, dar pausa no vídeo, vai responder a atividade. Só depois de você responder a atividade, nós vamos voltar. Você vai dar play novamente e a gente vai corrigir, beleza? Quando eu contar até 3, você vai dar pausa no vídeo. 1, 2, 3.
Muito bem, nesse único exercício, nós vamos treinar tudo que nós estudamos na aula de hoje. Vamos entender conceito de frase, conceito de oração e conceito de período. Se vocês observarem, nós temos, no caso, 4 períodos. Por que nós temos 4 períodos? Porque todos eles começam com a letra maiúscula e terminam com a pontuação. Antes mesmo da gente ler, eu já afirmo a vocês, eu garanto que nós também temos frases. Por quê? Porque todos eles têm sentido completo. Agora, o que eu quero que vocês observem nesse exercício primeiro nós vamos identificar a quantidade de verbo que tem em cada período e depois perceber se é um período simples ou se é um período composto. Vejamos o primeiro. Leiamos primeiro. No momento em que cravara a última cruz, Ana teve uma dúvida que a deixou apreensiva. Vamos procurar o verbo, ou os verbos deste período. O primeiro que nós encontramos é cravara. O segundo, teve. E o terceiro, deixou. Sendo assim, nós observamos que nós temos 3 verbos. Se nós temos 3 verbos, nós também teremos 3 orações. Sendo assim, também nós temos um período composto. Vamos ao próximo item. Ela estava tão cansada, tão tonta e confusa que nem tivera a ideia de verificar se o pobre do negro estava morto ou não. Vamos encontrar os verbos? Estava, tivera, verificar e novamente o verbo estava. Sendo assim, nesse período, nós temos 4 verbos. Se temos 4 verbos, nós também temos 4 orações. Como o período começa com ela, com a letra e vai até não, terminando com um ponto final, e entre esse período nós temos 4 verbos, temos 4 orações, significa dizer que nós também temos um período composto. Vamos ao item C. Leiamos. Tinham empurrado o corpo para dentro da cova e atirado terra em cima. Busquemos primeiro os verbos. Tinham empurrado, que nesse caso é uma locução verbal. Atirado. Então, nesse caso, nós temos uma locução verbal e um verbo. Sendo assim, nós temos 2 verbos e 2 orações. Um período composto também. Para finalizar, vamos ao item D. Ana olhava sombria para as sepulturas. Vamos procurar o verbo? Olhava. Tem mais algum? Não. Então, nesse caso, nós temos apenas um verbo e apenas uma oração. Sendo assim, nós temos um período simples. E aí, pessoal, gostaram do exercício? Se saíram bem? Tenho certeza que sim. Mas esse exercício é apenas um aquecimento. Nós iremos providenciar mais uma bateria de exercícios que será enviado para você por meio de arquivo de texto ou no seu e-mail e também provavelmente será lançado no grupo de WhatsApp da escola. Bons estudos e até a próxima!